Eu avisei pra vocês que eu ia aparecer mais, que a gente ia conversar mais. E inspirado aí nesse temperamento melancólico e nesse espírito nostálgico que eu estou tendo diante da proximidade do meu aniversário, eu acabei por esses dias, nessa semana, entrar em algumas reflexões a respeito de história, principalmente, que é um assunto que eu aprecio muito, e me peguei aí entre fios e tramas, pensando no passado, no presente e tal, e eu, diante também até de outras provocações, eu cheguei com o mote do passado ao presente. Como os tecidos eram usados antes e como eles são usados hoje. Como um bom melancólico, eu me aprofundei, tentei aí resgatar algumas referências, mergulhei aí nessa reflexão para trazer esse ponto de vista aqui para apresentar para vocês. E aí, para mim, o ponto de origem primeiro que o nosso primeiro contato com o tecido é a nossa pele que reveste nosso corpo, que protege nosso corpo e que tanto nos protege quanto também é o meio tátil que nos permite interagir com o ambiente. E aí, trazendo para esse primórdio, para essa primeira experiência, esses primeiros humanoides, ali no início, quando a gente começou a deixar de ser nômade, começou a ser sedentário, nos organizar na agricultura, principalmente, nosso primeiro tecido foram as peles, né? Pele de urso, dos animais, enfim, que naquela época eram consumidos. Lã também, como parte aí desse nosso primeiro contato com fibras. E um ponto importante que nessa primeira experiência do tecido ser utilizado, tanto para nos proteger das questões climáticas da época, tanto para nos proteger do frio quanto do calor, mas também para nos proteger das ameaças ali daquele habitat, né, de espinhos, enfim, qualquer tipo de risco. O tecido, ele começou ali, foi o primórdio, foi o início ali do que eu posso dizer que foi a primeira experiência simbólica, porque não só pela necessidade de nos proteger das questões climáticas e do habitat que a gente vivia, mas a simbologia dentro dessas comunidades, dentro dessas tribos iniciais, com o símbolo de que eu estou vestindo a pele de um urso. Se eu estou vestindo a pele de um urso, eu estou mostrando para a minha tribo, eu estou mostrando para as outras tribos inimigas, que eu tenho uma força, eu tenho a capacidade de matar um urso. E esse talvez tenha sido a primeira experiência de distinção, né, simbólica dentro da nossa organização como sociedade. Isso para mim é um marco significante porque ele nos acompanha em toda a nossa construção social. E aí dessa origem a gente parte para a antiguidade, que é quando a gente já tem aí as civilizações mais organizadas, como os sumérios, os mesopotâmios e os egípcios. Em cada uma da sua sociedade, aqui pontuando, a gente teve a sua relevância simbólica em relação aos tecidos, como por exemplo o linho. O linho na civilização egípcia ele era específico para os faraós. Na China, no Império Chinês, a seda era segredo de Estado e apenas os imperadores e as famílias imperiais tinham acesso à seda. Logo depois, no Império Romano, os tecidos tingidos com a cor púrpura eram de exclusividade dos imperadores. Então a gente percebe que a sofisticação da nossa construção como sociedade, civilização, ela também foi acompanhada dos símbolos que foram colocados nos utensílios, no que nos vestia, tanto o nosso corpo, quanto também no que vestia nossas casas, os ambientes que eram ocupados. E o tecido nos acompanhou não só na transformação diante dos benefícios ao longo do tempo, mas principalmente a esse emaranhado de símbolos e códigos sociais, obviamente dependendo da cultura que era estabelecida. E aí, seguindo da antiguidade, a gente chega na Idade Média, e a Idade Média, eu acho que ela foi um fator determinante
para a simbologia de distinção social do tecido na organização das classes. A Idade Média, ela trouxe uma rigidez muito grande nessa estrutura social, em que onde e como você nascia determinava a sua vida e como você ia morrer. Se você nascesse um senhor feudal ou se você nascesse dentro da família feudal, você ia morrer sendo um feudal. Se você nascesse um servo, você ia viver servo e morrer servo. Não tinha elasticidade, não tinha transição. E nessa época a gente vê o tecido mais elaborado, com técnicas de manufatura que permitiam tanto o linho quanto a seda serem ali teados com fios de ouro, fios de prata. Os nobres, os reis, tinham suas roupas bordadas com pedras preciosas, com pérolas, com diamantes, safiras, enfim. Tem um reforço aí muito grande, né? E a roupa também era muito rígida, o shape era muito rígido, exatamente para determinar essa rigidez da sociedade em que cada casta, trazendo aqui uma referência indiana, mas que eu acredito que se aplica, cada casta tem o seu código, cada casta tem a sua determinação e cada família, principalmente, tinha ali o seu modus de expressar o seu poder, a sua hegemonia diante das demais. Atravessando a Idade Média, né, e aí pontuando o tecido como uma grande força de distinção social, pela rigidez e pela opressão, principalmente. Passando desse período, a gente vai para dois momentos que para mim foram muito importantes, não só na história da moda como um todo, mas na história humana, que aí tem esse atravessamento, né? A Revolução Francesa foi um grande marco no código dessa hegemonia, dessa imposição, dessa opressão que a estrutura da monarquia até então tinha. E é um divisor de águas, é um divisor de comportamento, é um grande divisor do que até então era se conhecido nesse período. E em seguida a Revolução Francesa, não tão próximo, mas como um grande marco consequente, veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que ela fez a priori, né? Com essa inserção da máquina dentro do nosso cotidiano, a máquina trouxe uma capacidade de produção inimaginável diante dos processos que até então existiam. E o vapor, a máquina a vapor, permitiu que a máquina ficasse mais diante dos equipamentos que já existiam nos ateliês de manufatura. A máquina a vapor trouxe mais independência da máquina no sentido de não precisar mais da força brutal do homem para exercer algumas atividades mecânicas. Então o tear mecânico foi uma grande revolução e principalmente para além da evolução no sentido tecnológico, foi uma grande revolução pelo fato de permitir acessibilidade ao que até então era muito restrito na manufatura. Então o tecido deixou de ser apenas da elite, tornou-se algo mais massificado. Obviamente, nem todas as fibras, nem todos os meios, sempre na nossa história, e dentro das grandes civilizações, a gente quando estuda história imagina que essas civilizações eram todas harmônicas dentro de si. Mas eu acredito que seja uma estrutura humana, uma condição humana, essa necessidade de sempre estarmos buscando recursos e criando códigos para nos distinguirmos, né, e para trabalharmos essa distinção de nossas individualidades. E a Revolução Industrial, ela fez o quê? Ela pegou o que era muito exclusivo, o que era muito pontual e trouxe aí a possibilidade dele ser acessível à massa. Óbvio que esse foi o primeiro ensaio, né? Do século XIX para cá, a gente vem sentindo as consequências desses acessos, que é o ponto que eu trago aqui já para o século XXI, da Revolução Industrial para o século XX, é que o tecido ele começou a ter uma expressão individual, como uma forma de a moda aí do século XX para cá,
a moda ela esteja mais próxima do que a gente compreende hoje, a moda se tornou muito mais um meio de comunicação. E aí o tecido especificamente, trazendo a moda como meio de comunicação, o tecido eu posso dizer que se tornou o nosso alfabeto, que a partir da construção entre letras, consoantes e vogais, a gente começou, as tribos culturais começaram a estar ali gritando o seu manifesto, né? O movimento punk na Inglaterra principalmente, o movimento Woodstock dos hippies nos Estados Unidos, também com a sua referência, o tie-dye. Também, vamos lá, aqui uma outra grande revolução aqui. O jeans para mim é um dos tecidos mais revolucionários e principalmente a transformação não só tecnológica, mas simbólica de um tecido que foi pensado para a execução de peças de operários banais se transformarem hoje em peças de luxos, em apresentação de coleções de marcas. Faço até aqui um paralelo com a Havaianas, como uma peça aqui mais próxima do Brasil, né, de uma referência brasileira. A Havaiana, ela começou como uma sandália de borracha para a classe de trabalhadores e durante muitos anos teve essa associação. Até ela ter um reposicionamento, até ela ser impregnada com outros códigos, ter uma outra representação simbólica. E hoje a gente vê aí, por exemplo, esse ano já foi a segunda collab da Havaianas com a Dolce & Gabbana, que é uma marca de luxo italiana, associada com uma sandália que até alguns anos atrás era extremamente banal. E é interessante esse paralelo. E aí no século XX, voltando aqui para a reflexão, no século XX, os tecidos eles começam a ser estrutura para dar voz a esses movimentos culturais e trazem uma nova voz para esse novo momento que é o século XXI, que é o momento em que nós nos encontramos, e trazendo, acho que principalmente, um grande paradoxo. Por quê? Nunca antes a gente teve tanto acessos, não só a informação, mas principalmente a tecido, né? Do rami, linho, N possibilidades de poliéster, poliamida, todos os demais polímeros, todas as misturas, acetato, lã, algodão, cachemir, todas essas, assim, nunca se teve tanto acesso a tecido, a bens materiais, e a gente se coloca nesse paradoxo porque a gente também está arcando com as consequências desse consumo desenfreado, dessa criação desordenada. E aí, para mim, eu acho fascinante esse ponto de vista a respeito de qual é a nossa nova bússola, né? Qual é o guia que vai nos conduzir, principalmente para a gente que trabalha na indústria de criação, qual é a bússola que vai nos conduzir na criação de um ecossistema sustentável. Não sustentável no sentido... Posso até ser julgado pelo que eu vou falar. Não sustentado nessa narrativa só da natureza, só de preservar o verde, de preservar... Meu ponto de vista aqui, né? O nosso dever como indivíduo e sociedade e cultura é a gente ter uma cultura, desenvolver uma cultura de coexistência. Lógico que, assim, eu acredito na lei da física, dois objetos não ocupam o mesmo espaço. Então, a nossa presença no planeta, ela traz um custo para a gente existir. Mas com a nossa capacidade criativa, com toda a tecnologia que a gente desenvolveu, com todos os recursos que a gente tem hoje, mas principalmente com o nosso poder de criação, a gente tem que pensar numa estrutura, numa cultura de coexistência principalmente diante da intenção maior, do instinto maior que nós temos de perpetuação da nossa espécie. Principalmente, eu acho que em nenhum outro momento, pelo menos nenhum outro registro passado, tem algo tão próximo dessa responsabilidade diante da nossa longevidade, porque isso também é outro ponto, né? Estamos vivendo mais e estamos vivendo melhor. Então a gente também está sentindo a necessidade de nos dar mais qualidade de vida para esse tempo mais extenso que nós estamos vivendo. E o tecido hoje como linguagem, experiência e principalmente posicionamento. O tempo todo a gente está aqui, o que a gente usa está impregnado de códigos e símbolos
para expressar, para comunicar o não verbal, para além da fala, para além da expressão, para além do movimento, né? A nossa roupa, nossos acessórios, joias, óculos e tal, tudo isso está passando aqui as informações, passando aqui a comunicação daquilo que eu não estou falando, mas que eu quero ser entendido, eu quero ser compreendido e eu, principalmente do que eu quero ser reconhecido. Esse código, o código, se eu estou usando uma peça específica que faz parte de uma marca, a marca ela traz essa necessidade, voltando aí para o ponto de origem, a marca ela traz essa necessidade de pertencimento tribal. Se eu estou usando, vou botar aqui falando marcas, né? Eu estou usando esse moletom da Hering. Eu estou usando esse moletom ele comunica com a estética de um grupo. Que, pelo fato de eu estar usando, eu estou emanando eu estou manifestando essa informação de pertencimento a esse grupo, a essa tribo estética. Uma joia que eu uso, uma peça específica que eu uso, que eu estou me conectando com quem também reconhece, com quem também aprecia. E a gente sempre é uma necessidade, nós somos sociais, né? Nós somos seres sociais, a gente tem essa necessidade de pertencimento, mas obviamente não é um pertencimento holístico, né? É um pertencimento de afinidades. Quem são os afins que eu quero estar conectado? São os que reconhecem os códigos daquilo que eu estou, tanto os códigos da minha fala, mas como os códigos daquilo que eu também não estou falando, mas estou aqui comunicando na minha imagem. E aí, como forma de concluir aqui essa construção, essa narrativa, a minha intenção aqui é de contribuir com reflexões e de despertar aí uma troca dentro dessa comunidade. Dessa minha reflexão, né, eu vou aqui ler um texto que eu criei para dividir e fazer esse fechamento. Se antes os tecidos protegiam e diferenciavam, hoje eles conectam e comunicam. Somos herdeiros de uma longa linha de tramas, da lã dos nômades ao QR Code em uma etiqueta de roupa. Tecidos deixaram de ser apenas material, tornaram-se mensagem, manifesto e memória. Fico com essa contribuição e aguarde a próxima.